Vamos lá. O todo indivisível. O que é indivisível? Hã? Não pode dividir. Que não pode dividir, que não se divide, né? É lógico entender dessa forma que diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo, que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática, que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência. Vamos guardar aí, né? Conforme estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Então, voltando aqui, novamente ele fala que o mecanismo, né, esse mecanismo somático do corpo físico, ele é dirigido pela células, pela mente, tá? Pela mente, olha lá, ó. Pelo governo mental, né? Então, todas as vezes que nós lembrarmos de mente, nós vamos lembrar de quem? De quem mesmo? Governo mental do espírito. Nunca vamos esquecer disso, tá? Quem fala, quem pensa? É o espírito. Então, quem governa esse mundo aqui? É o espírito, através da sua composição de pensamentos, de vontade, que forma aí o que nós chamamos ali atrás, né, que André Luiz nos falou de corpo mental. Lembram disso? Ok? Tá. Aí ele fala aqui, olha, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio, eu acho que eu vou passar lá para trás, não, no anterior, tá? Nascidos da impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência. O que quer dizer isso aqui? Conforme nossas emoções, O que são estados emotivos da consciência? Estados emotivos da consciência. Por que ele não chamou estados emotivos do espírito? Porque o espírito é só um veículo de manifestação da consciência.
ou ao contrário? A consciência. E aí? Porque eu acho que dentro do espírito é na consciência que está localizado as emoções. Seria isso? Lá na pergunta que Kardec disse assim, ó, perguntou aos espíritos superiores, aonde está a lei de Deus? Na consciência. Aqui está a lei de Deus. Então, o espírito é o dono da vontade, certo? Ou não? Certo? O espírito é o dono da vontade. É ele que é o seu gestor, não é isso? E é ele que tem o livre-arbítrio, não é isso? Então, é ou não é? Não é prova não, gente, é só pensamento, tá? É construção de pensamento. Aqui não tem prova, tá? A gente não faz teste. Não fazemos teste. Então, o espírito é o dono do livre-arbítrio. E aqui está a lei de Deus. Ele age de acordo com a lei de Deus? Não. Sim, não, algumas vezes, muitas vezes, poucas vezes. Ele age de acordo com a lei de Deus inscrita na consciência. Então, se ele tem o livre-arbítrio e ele não age de acordo com a lei de Deus que está na sua consciência, o que acontece com isso aqui então? Como que é a reação do espírito diante da sua consciência? Às vezes de culpa, né? Culpa. O que mais? Remorso. O que mais? Arrependimentos. O que mais? Pode ser também de felicidade, porque às vezes a gente consegue fazer Às vezes de felicidade. Às vezes de tristeza, né? Trazendo uma raiva de si mesmo, mágoas. Então, perceberam os estados emotivos da consciência? O que André Luiz nos fala em suas obras? Qual que é o estado maior de sofrimento do espírito fora da matéria? Consciencial. Aqui está o sofrimento. Sempre vai cobrar, né? Sempre. Ninguém nos cobra. O que nos cobra é a consciência, porque essa palavra, né? Ela é composta com o conhecimento. Isso aqui significa consciência. Consciência, com conhecimento. Então aqui está o conhecimento da lei. Sim, essa consciência é a centelha divina. Oh, perfeito. Cara, perfeito. Jesus nos diz, né? Mais será cobrado quem mais for dado, né? Que? Quanto mais esse conhecimento cresce, mais isso cobra. Mas aí atinge também um maior estado de felicidade, né? Sim, quanto mais se cumpre aqui, mais estado de felicidade. Quanto mais estado de felicidade, maior equilíbrio. Então, o equilíbrio na Terra e a felicidade não é um estado exterior. Conseguimos ver isso? Felicidade e equilíbrio não é um estado exterior. Os antigos falavam de consciência tranquila. Consciência tranquila. Do dever feito. Do dever cumprido. Isso é o estado de felicidade, de equilíbrio. Mas isso não é um equilíbrio somente externo. Porque é o que ele nos diz aqui, olha.
dos diferentes estados emotivos da consciência que interferem no império celular. Ora, quando eu estou com remorso, que eu estou com culpa, qual que é a minha reação química? Abatimento, não é isso? Tristeza. A pessoa não para de comer? Interfere tanto no mundo celular que o mundo celular se fecha e não te dá a vontade de comer. E a baixa imunidade traz a doença. A baixa imunidade traz a doença. Esses dias eu estava vendo uma matéria, né? Eles estão agora entrando com um tratamento de câncer de mama em estado avançado, que é a imunoterapia. A imunoterapia é o tratamento que faz com que é um medicamento tirado da própria pessoa e que várias pessoas já estão sendo liberadas, agora se Deus quiser vai ser liberado pelo SUS, né? E aí o que acontece? O que o médico explicou lá? As células do câncer são rebeldes. Vai ser interessante ele falar isso, né? Então assim, baixa imunidade, aquelas células se reproduzem e vão atacar o organismo. Então elas se fecham e vão atacar o organismo. E aí elas vão se proliferando. As células que são nossas de defesa, elas não conseguem detectar, porque as células, né, de proteína do câncer, então elas criam um sistema de proteção nelas. Ele explicou, eu vou fazer isso bem assim, de forma arcaica, tá? Então imaginemos que a gente tem assim diversas células, né? E elas criam um sistema aqui de defesa delas, de camuflagem, ele diz. Essas células criam uma camuflagem. E aí o que acontece? As células do campo de imunologia, né, que é a nossa defesa, elas vêm aqui, elas se confundem, elas não sabem onde estão as células que precisam ser atacadas. Então elas não alcançam, as células de defesa não alcançam as células cancerígenas, que é a de proteína. Então, por causa dessa camuflagem, o tratamento de imunoterapia, o que ele faz? Ele vem aqui, destrói isso aqui. As células doentes. Destrói a camuflagem, não as células. Ele destrói a camuflagem, aí essas células identificam essas aqui. E vai lá e pega elas. Muito interessante, não é uma lógica? Já tem teste em animais, em medicamento, já praticamente logo vai estar aprovado, porque ele já vai atacar diretamente a célula. Vai derrubando isso aqui, ó. Sem Isso. molestar as células boas, né? Isso, e usando o próprio mecanismo nosso. Mas a gente, às vezes, faz essas camuflagens também com a gente. Nós não fazemos? Essas camuflagens emocionais. E aí, nós também, às vezes, blindamos, né? E nós fazemos esse processo. E não deixa que, na verdade, a luz divina penetre na gente, iluminando a nossa consciência, iluminando o nosso espírito. Por quê? Porque nós fechamos consciencialmente. A gente faz isso também. O mesmo mecanismo que as células fazem, nós também fazemos enquanto seres pensantes. E assim no alto enganamos? Sim. Falando que está tudo bem, quando na verdade não está tudo isso. E não enfrenta, não tem os enfrentamentos da vida. Tá? E se a gente não vai para o enfrentamento, então o que a gente faz?
a gente camufla. E a gente camufla isso de diversas formas. Eu não estou dizendo aqui, gente, de maneira nenhuma que não tem que ser tratado dessa forma. Mas qual que é o mecanismo que a gente mais camufla isso? Remédios. É um mecanismo de maior camuflagem da consciência. Por quê? Porque nós estamos com o estado consciencial alterado, né? Se estamos com o estado consciencial alterado, se está dolorido, nós vamos precisar fazer o quê? Olhar a causa. O que está causando aquela alteração em nós? Por que nós estamos nos sentindo daquela forma? Então nós precisamos lidar com a gente mesmo, não é isso? Ou não? Gente, aí você tem aquele negócio da pessoa que se fazia de vítima. Às vezes a pessoa ela está doente, mas ela não, lá no seu consciente profundo, ela não quer curar. Não se reconhece como doente. Não se reconhece como doente. Aí isso a gente chama pessoa CDM, coitadinha de mim. E assim, ela está tendo atenção, ela não tinha. Ela deixa de trabalhar, ela aposenta, porque ela não quer mais trabalhar. Porque ela está usando aquilo ali como uma muleta, está tendo atenção, algumas pessoas, e a gente sem querer às vezes faz isso, às vezes não tão gravemente, às vezes no dia a dia uma coisinha para chamar a atenção, para ter o carinho, para ter a atenção, isso não é legal. Não. E a gente faz muito isso mesmo, no dia a dia, nós percebemos bem, olhar para nós temos muitas atitudes querendo esses mimos dos outros, né? Esses mimos. Eu estava vendo, até era uma declaração lá de um casal, né? Então, aí eu não me lembro agora, eu me confundi onde foi que eu vi isso hoje. Aí ele falou assim, que no casamento, né? Aí o padre falou assim, olha, qual que era o seu, uma coisa assim, o seu objetivo? Você é ser feliz. Aí o outro, aí ele falou assim, você está errado. E o outro, ser feliz. Você está errada também, né? Porque na verdade, o seu objetivo não é ser feliz, é fazer o outro que está do seu lado feliz. Porque se você quiser ser feliz, você quer que ele te faça. É um desejo seu. Mas quando você quer fazer o outro feliz, é uma diferença muito grande. Eu achei isso fantástico. Porque ao sair da minha condição de necessidade disso, que a gente puxa para o outro. Eu não sou feliz porque o outro não me faz feliz, né? A felicidade dele na mão do outro. Aí o outro não faz, ele entra em depressão. Isso. É um estado complicado isso, viu? Nosso ainda. E é um estado doentio da consciência, é um estado de alma. E a gente tem, na verdade, foi criado para isso, de se apropriar da nossa condição espiritual, como filhos de Deus, como criação divina. Gente, nós somos filhos do dono do universo, né? Ninguém é metade de ninguém. Às vezes eu falo isso para as pessoas que vêm aqui, né? Dentro dessas condições, eu falo, olha, primeiro para a gente ter uma pessoa do nosso lado, a gente precisa se consertar, precisa ficar bem, porque atrai, é força atrativa. Eu só atraio aquilo que eu estou, da forma que eu estou. Então, se eu estou carente, se eu estou querendo alguém para me fazer feliz, quem que eu vou atrair para perto de mim? Quem está querendo alguém para fazer ele feliz também. É a mesma coisa. Aí, o que vai acontecer? Ele escora em mim e eu escoro nele. A hora que um sair do que vai acontecer com o outro? Logicamente vai cair. Por quê? Eu fui feito para viver ereta, de pé e não encostado aqui, né?
encostado, dependendo emocionalmente do outro. Se eu fizer isso em qualquer situação, seja com o irmão, com a mãe, com o pai, né? Porque a gente às vezes se apoia nisso. E a gente vive ali na dependência afetiva ali. E às vezes até econômica também, né? Muitas partes aí econômica. Mas eu não consegui ficar de pé. Então, a hora que o outro falta, eu tô perdida, porque eu não sei o que fazer da minha vida mais. Porque eu fiquei encostada ali. Emocionalmente eu estou assim. Diz que a felicidade, ela está em você mesmo. Não adianta procurar a felicidade fora de você. E o doar-se, querer a felicidade do outro, eu acho que é uma forma da gente ficar bem. Quando você doa, você se estrutura. É um negócio fantástico. Quando você vai para o outro, quanto mais você faz isso, mais você se equilibra. Então, aquele que mais tem, mais se lhe dará e ele ficará em abundância. Olha as palavras do Cristo, né? Então, quem mais tem, que mais dá, mais rico fica, mais em abundância, muito mais em equilíbrio. Então, é aquela pessoa centrada, que tem bom senso, né? É aquela pessoa que, na verdade, não fica na dependência, mas também não quer tudo para ele. Ele consegue conviver com o outro de forma equilibrada. E essa é a razão que nós estamos na Terra. Isso se chama maturidade espiritual. O ser vai ganhando autonomia. E quanto mais autonomia a alma ganha, mais ele entende que ele consegue equilíbrio com os outros, mais ele consegue relacionar-se equilibradamente com o outro. É isso, a evolução. A evolução do espírito imortal. Então, quanto mais a gente faz isso, mais aquele estado de consciência se ajusta. E nós passamos a ter equilíbrio. Então, a gente deixa de ver tragédia, porque isso é estado consciencial. A gente deixa de ver o mal, isso é estado consciencial. A gente deixa de ver doença em tudo, estado consciencial. Então o espírito se ajusta com a sua consciência. E é isso que o processo reflexivo da proposta de Santo Agostinho, não é? Essa é a proposta de Santo Agostinho, o estado de reflexão com a gente mesma. É ir para dentro. O que é que está desajustado em você? Eu estava com uma dor de estômago. O que eu fiz horas antes? Como é que eu me comportei horas antes que me levou a esse estado da dor de estômago? Quais estados, né, que eu me coloquei? Quais estados emotivos eu me coloquei? Então a gente precisa analisar em que ponto que foi que eu me desarticulei. Estados emotivos da consciência. Então eu analiso, eu vou ver aonde que foi. Aí eu começo a buscar o equilíbrio para equilibrar o meu mundo celular. Porque eu estou intrinsecamente ligada a ele. E tudo que eu fizer reflete nele diretamente. Fica claro isso? Ok? Pode fazer perguntas? Não é? Começa agora, se deixar para segunda-feira que vem. Já não lembro. Apagar as coisas. Estado de consciência. Aí apagou tudo. Entendi. Bom, 10 minutos dá pra gente ler o próximo tópico, não dá? Dá sim.